Oi, turma, bom dia. O vídeo de hoje é sobre a revisão da matemática B, tá? A gente vai falar sobre as relações trigonométricas. Então, a gente começa falando sobre o Teorema de Pitágoras, que a gente tem o A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, e daí nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, o A ficaria aqui por ser a hipotenusa. Deixa eu escrever aqui hipotenusa, né? E depois o B é um cateto e o C é outro cateto, tá? E dentre os triângulos retângulos que a gente andou conversando em sala, lembra que tem aqueles que mais aparecem, que é o 3, o 4 e 5, o 5, 12 e o 13, o 8, 15 e 17, o 7, 24 e 25, e tem os múltiplos desse também, né? Então, por exemplo, um múltiplo desse primeiro aqui, ó, seria fazer o 3 vezes 2, então ficaria 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Então, aqui eu tenho um múltiplo desse primeiro. Então, é bem interessante vocês memorizarem esses aqui, que eles são os que mais aparecem, porque daí vocês não ficam perdendo tanto tempo, né, na hora de fazer essas contas dos teoremas, porque vocês já vão saber a resposta basicamente automático, assim, tá? Sobre seno e cosseno, a gente tem o macete do Soca-Toa, que o macete vai ajudar a gente a poder fazer aqui, ó, essas fórmulas aqui, né? Então, a gente tem que dividir o Só, o K e o Toa. O Só, o S é o seno, o O é do oposto e o H da hipotenusa. O K, o C é do cosseno, o A do adjacente e o H da hipotenusa. Na tangente, ali o TOA, o T é tangente, O de cateto oposto e A de cateto adjacente. E uma das coisas que tem que ficar bem assim, bem clara para vocês, é que eu tô falando tudo aqui do ângulo alfa. Então, se eu marcar o ângulo alfa aqui, eu vou ter uma configuração no meu triângulo. Mas se eu marco esse ângulo aqui, eu tenho que repensar ele, tá? Então, eu vou colocar o ângulo aqui, só por uma questão de estética mesmo. Então, eu vou olhar quem é a hipotenusa. Bom, a hipotenusa tá aqui, certo? Quem é o meu cateto oposto? O meu cateto oposto é o meu cateto oposto ao ângulo que eu tô me referindo. Se eu tô me referindo ao alfa, esse aqui é o oposto. E o adjacente é esse aqui embaixo. Lembra que adjacente é sempre quem tá do lado. Ao lado de quem? Do ângulo, tá? Daí fica mais fácil pra gente poder estar associando, tá? Quem que é o quê. E se a gente faz o ângulo alfa aqui em cima, o cateto oposto passa a ser esse aqui embaixo e o adjacente se torna, e o adjacente se torna esse aqui ao lado, adjacente ao lado. Faz essa associação que fica mais tranquilo. É interessante também ter memorizado já essa tabela em fração, porque várias vezes é mais fácil operar com fração do que operar com número decimal. O número decimal costuma dar mais trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem um ângulo de 30, de 45, 60. Se vocês quiserem fazer lá em relação daquela musiquinha, se vocês quiserem... Ah, tá faltando a tangente aqui, tá? Então, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, se vocês quiserem decorar pela musiquinha lá do funk, se quiserem decorar pela musiquinha do Natal, não tem problema, tá? Se quiser só decorar a tabelinha, também tá tudo certo. Outra coisa que acabam perguntando muito, que eu já tinha esquecido de falar, se o seno e o cosseno de 45 são iguais. Sim, são iguais, tá? E vocês podem reparar também que o seno de 30 é a mesma coisa que o cosseno de 60. E o seno de 60 é o cosseno de 30, tá? Então, são números mesmo, é mesmo essa ideia. Sobre os triângulos retângulos egípcios, eu coloquei os dois modelos aqui para a gente poder se basear,
tá? Então, nesse primeiro de 45, significa que eu tenho aqui um ângulo de 45 e um ângulo aqui de 45. Só queria fazer um reforço com vocês que esses dois triângulos eu desenhei meio que à mão livre, tá? Eu não consegui uma figura perfeita que tivesse esses dois ângulos. Então, um triângulo de 45, 45 e 90, ele é um pouquinho diferente disso daqui, tá? Mas foi o melhor que eu consegui pra gente poder ter a nossa aula hoje. Então, quando eu tenho esse ângulo de 45 aqui embaixo e esse ângulo de 45, como o ângulo é igual, significa que esse tamanho x precisa ser idêntico a esse tamanho x aqui, porque o ângulo é igual, tá? E como isso acontece, eu posso falar que aqui é uma medida A e aqui é uma medida A também. Então, por exemplo, se eu falar que aqui é 5, aqui obrigatoriamente tem que ser 5 também, tá? Mas não só 5, vale para qualquer número. E quando a gente começa a fazer esses triângulos, retângulos egípcios, a gente consegue perceber algumas padronizações, não é bem padronização, mas a gente percebe algumas repetições que elas acontecem muito, que a hipotenusa sempre vai dar A raiz de 2. Então, se é 5, aqui é 5 e aqui fica 5 raiz de 2. E daí a gente acaba nem precisando mesmo fazer o triângulo retângulo, tá? No segundo triângulo, que é o triângulo de 30, de 60 e o 90, a gente vai ter já a seguinte configuração. Quando ele é um ângulo de 30 graus, aqui vai valer A, por exemplo, vai valer 4, tá? Aqui embaixo vale A raiz de 3, que no caso ficaria 4 raiz de 3. Não tem problema ficar com isso. E a minha hipotenusa fica 2A, ou seja, 4 vezes 2, 8. Então, ficaria 4, 4 raiz de 3 e 8. E a mesma situação do triângulo ali de 45. Eu posso memorizar essas situações e eu não preciso ficar, cada vez que eles aparecem, ficar fazendo um teorema de Pitágoras. Mas se eu não decorar, eu vou acabar fazendo o teorema e vou chegar nessas mesmas situações que eu tô apontando aqui para vocês. Sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos, elas são duas leis que a gente tem que não vão se encaixar em triângulos retângulos, tá? É quando eu vou ter todos os ângulos internos diferentes. Para fazer a lei dos senos, normalmente o problema me indica dois valores de ângulos. Como eu sei dois, eu consigo descobrir o terceiro. Por que eu consigo descobrir o terceiro? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, se eu tenho 2 e sei que tem que dar 180, fica um pouco fácil para fazer essa relação, certo? Já a lei dos cossenos, eu só vou saber um ângulo, ó, vocês podem reparar aqui. Então, se aqui eu sei o cosseno A, eu tenho que ter o A aqui na frente. Se eu sei o cosseno do B, o valor do ângulo do B, eu vou colocar o B aqui na frente. E se é o cosseno do C, o ângulo C, o C vem aqui para frente, tá? Então, é bem fácil para a gente fazer. Eu até coloquei dois exemplos para estar fazendo com vocês agora, para fazer um pouco mais de sentido. Então, assim, ó, um barco motorizado vai partir de um ponto, que é esse ponto aqui, o ponto A, em direção a uma ilha localizada a 70 metros de distância, que é esse aqui. Devido a uma tempestade, o barco é obrigado a desviar sua rota em 82 graus. Então, aqui, ó, 82 graus, ele veio para cá primeiro. Após 2 horas, o barco já se encontrava no ponto C. Sabendo que a velocidade do barco é constante, de 25 km por hora, determine a distância entre o barco e a ilha no instante da mudança da rota. Então, o que eles estão falando pra gente fazer aqui? Ele considere o cosseno de 82 aqui também, tá? Então, o que eu posso estar fazendo aqui, ó? Eu vou estar refazendo esse triângulo, deixa eu arrumar que ele não é bem reto. Que ele seria... Ele é mais ou menos assim, tá? Eu sei que ele tá torto, mas é só pra gente poder entender do que eu tô falando. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C, aqui é o ponto B. Eu sei que aqui são 70 quilômetros. Como ele anda 25 km por hora, ele andou 2 horas do ponto A ao ponto C, aqui tem que ser 50, né? Ele quer saber essa distância D aqui que foi percorrida. E a gente só sabe que aqui é 82 graus, né? Então, o que eu vou fazer? Se esse aqui é o meu ângulo A, esse aqui é o meu Azinho. Se esse é meu ângulo B, o 50 é o meu
Bzinho, e se esse é o ângulo C, o 70 é o Czinho. Então, como que é a minha fórmula da lei dos cossenos? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes o C vezes o cosseno do A. Então, tá. Quem que é o meu A? O meu A é o Azinho, é o que eu quero descobrir, que naquele caso ali é o meu D, né? Mas a gente pode colocar A, colocar D, que tá tudo certo. Quem que é o B? O B é o 50, então aqui vai ficar 50 ao quadrado. Quem que é o C? O C é o 70, então 70 ao quadrado, menos 2 vezes 50 vezes 70, vezes o cosseno de 82, certo? Eu já sei quanto que é o cosseno de 82, é 1 sobre 7, então eu posso, inclusive, já colocar aqui 1 sobre 7. O que eu tenho que fazer agora? Colocar o 50 ao quadrado, 70 ao quadrado, fazer 2 vezes 50 vezes 70 vezes 1 sobre 7. Já fiz tudo isso, tá? Já tenho aqui. Então, fica o seguinte, fica 2.500 mais 4.900, não é mais, desculpa, aqui é menos, tá? Menos 7.000 vezes 1 sobre 7. Posso simplificar esse 7 com esse 7.000. Posso somar também esse 2.500 com esse 4.900, tá? Vou fazendo essas operações, chego em 64.000. Não, 6.400, desculpa. Só que isso é o meu A ao quadrado. Então, o que eu faço? Raiz dos dois lados. Portanto, o meu A é 80. Bem tranquilo, né? Trouxe um outro exemplo, só que da lei dos senos, para ficar bem claras as diferenças. Lembra que no exemplo anterior a gente mostrou só um ângulo? Esse aqui já fala de dois, ó. Um helicóptero ele é avistado por 2 observadores que estão a uma distância de 200 raiz de 6 metros entre si. Ai, peraí, deu. O observador B vê o helicóptero através de um ângulo de 75, então, ó, aqui tá um observador, aqui tá o outro observador, eles estão 200 raiz de 6, então, em relação ao solo, ele tá no ângulo aqui, observando o helicóptero que tá aqui em cima no ponto A de 75, enquanto esse segundo observador aqui tá vendo a um ângulo de 45, tá? Qual é a distância do observador B ao helicóptero? Então, eu tô perguntando essa distância aqui, ó. Eu vou fazer a mesma ideia do anterior, eu vou desenhar esse novo triângulo, na verdade, novo não, né? Esse triângulo, só pra gente nomear quem que é quem, tá? Então, aqui é 75 e aqui é 45. Então, se aqui embaixo é 65 com 45, tá faltando quanto lá em cima? 60, né? Então, agora a gente já soma o 180. Se esse aqui de cima é o ângulo A, aqui embaixo eu tenho o Azinho e ele é 200 raiz de 6. O ângulo C é 45 e eu quero saber esse Czinho aqui do lado. O B tá aqui, então esse daqui é o meu Bzinho. Então, vou colocar na fórmula. Como é que é a fórmula da lei dos senos? Bom, a fórmula da lei dos senos é A sobre o seno de A igual a B sobre o seno de B igual a C sobre o seno de C. Não necessariamente eu vou usar essas 3 frações, tá? Na verdade, a gente usa de 2 em 2 para poder estar resolvendo. Então, eu vou primeiro substituir o que eu tenho valor para ver o que fica mais fácil de fazer. Então, por exemplo, o Azinho é 200 raiz de 6. E eu vou ter que colocar aqui seno de 60, porque o A é 60. O Bzinho eu não sei quanto é que é, então vai ficar assim, mas eu sei que aqui embaixo é seno de 75. O Czinho é o que eu quero descobrir, é a distância que eu quero descobrir. Então, eu vou colocar Czinho aqui e vamos colocar aqui embaixo o seno do Czinho, que é o seno de 45. Agora, olha o meu problema. Olha as minhas frações. Essa primeira aqui, ela tá ok, né? Porque eu tenho o número em cima, eu sei quanto que é o seno de 60. Então, já facilita.
Essa segunda não vai me facilitar muito, porque eu não sei o seno de 75, então eu teria que buscar lá nas minhas tabelas. Então, num primeiro momento, essa aqui não é legal. Agora, olha essa última aqui. Eu quero descobrir aqui em cima, por isso que eu coloquei esse Y, mas eu acho que fica melhor eu colocar até um X aqui. E o de baixo eu sei, então essa aqui também não tá ok? Significa o quê? Que eu não vou usar essa segunda aqui, eu não vou usar essa do B, eu vou usar a primeira com a última. Tem algum problema eu fazer isso? Não, não tem nenhum problema, porque eu tô falando que as três são iguais. Então, eu posso usar a primeira com a primeira com a última, a segunda com a última, a segunda com a... Não temos problemas com isso, tá? Então, eu já vou resolver aqui embaixo, ó. O 200 raiz de 6, eu vou, por enquanto, vou deixar ele assim, porque ele não tá me incomodando. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O C é o que eu quero descobrir. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o que eu posso fazer? Como os denominadores são iguais, eu posso cortar eles, tá? E daí agora eu tenho o seguinte, eu tenho 200 raiz de 6 sobre raiz de 3 igual a C sobre raiz de 2. Quem que eu quero descobrir? O Czinho. Como eu quero descobrir o Czinho, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu fico com 200 raiz de 6 vezes raiz de 2 dividido para raiz de 3, igual a Czinho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui do lado, ó? O 200 raiz de 6 ali, eu vou fazer o seguinte, eu faço o 6 vezes o 2 aqui dentro da raiz, dividido pelo raiz de 3, correto? Só que como eu tenho isso aqui tudo em raiz, eu posso, inclusive, fazer de um jeito que fica um pouquinho mais fácil, que é o seguinte, eu faço... Opa, não é de roxo, é de preto. Eu faço uma raiz só, coloco o 6 vezes o 2 sobre o 3. Quanto que vai dar tudo isso daqui? Raiz de 4? Isso daí. Então, na verdade, eu tenho 200 vezes 2, que dá 400 metros. Por que eu sei que é metros? Por causa lá do problema, que ele dizia que a distância B era 200 raiz de 6 metros. É bem tranquilo, né? Até a próxima. Beijo.